Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, e mais uma vez X-Files no Ponte de Comando. Hoje o episódio é Sombras, sexto episódio da primeira temporada de Arquivo X. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Toda semana tem vídeo de X-Files aqui no canal, assim como tem vídeo também de Star Trek. Vai lá, assiste nossos vídeos, curte, deixa aí nos comentários o que é que vocês estão achando do nosso conteúdo, sempre com respeito, ok? Lembrando que esse vídeo vai ter spoiler, toda opinião aqui é minha, do Bruno. Brunão, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, no episódio Sombras, né, já deixo aqui a introdução de que ele é um episódio de monstro da semana, né? Essa é uma história um pouco fechada, né? A gente não vai ver uma sequência após ela. Porém, aqui a gente tem uma secretária em um estado de luto, porque o seu patrão faleceu, né? É um caso de suicídio, como é apresentado, né? E durante as cenas em que ela vai passando e ela recebe o pagamento dela, dois assaltantes abordam ela na frente do caixa eletrônico e, de repente, a gente ouve gritos e o corpo dos dois é encontrado depois por pessoas caminhando no meio da rua de forma misteriosa. Já começa assim com esse assassinato inexplicável, e o mais interessante é que não é a vítima que os matou. Isso aí, então, vamos lá, tal qual o Brunão comentou, esse é um episódio de Monstro da Semana. Muitos episódios de X-Files, por assim dizer, são de Monstro da Semana. A mitologia ela ocupa boa parte do conteúdo de X-Files, mas ele ocupa uma parte bem nichada. Então, assim, geralmente os começos, meio, episódios entre o começo, meio e final da temporada estão dedicados à mitologia. Mas todos os outros, entre esses, são episódios de monstros semanais. E tal qual você já deve ter imaginado, esse é um clássico episódio de Arquivo X de fantasma. Arquivo X começa agora a entrar nessa parte mais sobrenatural. Se antes a gente tinha falado um pouco mais sobre alienígena, sobre mutações, a gente chegou a falar também do episódio sobre aquela subespécie humana que vivia como um Neandertal no mato. Agora a gente já entra na paranormalidade. Tem um texto bem grande escrito na introdução do episódio, Atividade Paranormal. Atividade paranormal. Eu gosto desse tipo de episódio de fantasma, porque eles quase nunca são iguais, sabe? Eles sempre trazem coisas diferentes. Eles nunca são o mesmo tipo de episódio de fantasma. Eles são bem inspirados em mitologias e têm conceitos diferentes. Então, isso faz com que a gente goste deles por aquilo que eles apresentam. Eles não ficam maçantes, não são coisas repetitivas que a gente fica assistindo. Você vê um episódio de fantasma hoje, você não vai ver o mesmo tipo de episódio de fantasma amanhã. Não Você é vai ver um episódio de Scooby-Doo, fantasma não. diferente. Não é Scooby-Doo. É bem legal, sabe? É bem divertido de assistir. E nesse aqui, a gente tem essa secretária cujo patrão se auto-aniquilou, teoricamente, e, e ela tá meio que sendo seguida por essa entidade violenta que está protegendo e ela parece saber o porquê, embora ela não queira contar para ninguém. O interessante desse episódio é que ele não começa com o Mulder e com a Scully indo atrás disso por conta própria, mas com uma inteligência dos Estados Unidos consultando os dois sobre a experiência que eles têm no sobrenatural, porque eles querem saber o que que aqueles dois caras morreram no beco e não tem uma explicação científica para isso. E é muito interessante que a série tenha feito isso, porque mostra que o trabalho do Mulder e da Scully, apesar de ele ser motivo de chacota dentro do FBI, é um trabalho que ele é considerado em alguns casos. Sim. A Agência de Segurança Nacional considerou os dois, a experiência dos dois com casos inexplicáveis, para irem até lá e falarem o que tinha acontecido com aqueles caras. E o que eu achei muito interessante, sabe? Eu gostei mais dessa participação, apesar de ser uma participação pequena da Segurança Nacional, eu achei que foi uma participação bem válida. Brunão, o que você achou desse episódio? Dessa cena em que eles são convocados por esses agentes de inteligência, né? Não fala se é a NSA, se é a CIA, se é uma outra agência, eles não dão o nome. Mas a gente entende que essa é a função deles. E o curioso ali, isso durante toda a história não é muito explicado, mas a impressão que eu tive da curiosidade desses agentes de inteligência é que a morte daqueles dois
é algum tipo de tecnologia experimental ou alguma coisa que eles não compreendem, mas eles querem ter domínio. Por quê? A Lauren, que é a secretária, né, a vítima da perseguição do poltergeist, vamos dizer assim, ela trabalha numa empresa que é Defense Contractor. O que é o Defense Contractor? São as empresas que produzem instrumentos ou insumos para os equipamentos de defesa dos Estados Unidos. Geralmente isso é gerenciado pelo Ministério da Guerra ou Pentágono, como a gente conhece também. E a trama vai envolver justamente essa perseguição quanto ao acesso a esses contratos. E o mais interessante, as duas vítimas que tentaram assaltar a Lauren, na verdade, são dois islâmicos radicais nos Estados Unidos tentando planejar ataques. Então não é só o dinheiro que eles querem, eles estão atrás das peças e dos contratos que essa empresa que ela faz parte tem, entendeu? Então, assim, tem muitas camadas neste episódio, embora o que eu tenha visto é que o pessoal, até o próprio autor dele, né, o Glenn Morgan e o James Wong, eles acham que esse episódio era para ter sido produzido com elementos que a Fox não queria, porque mexe com um pouco da política americana, mexe com assuntos delicados, então eles quiseram suavizar um pouco a história. Mas eu achei que, assim, tem a camada do terrorismo, tem a camada do sobrenatural, tem a investigação policial, então tem várias facetas aqui que eu acho que esse episódio ele brilhou bastante. Brilhou bastante. Mas o curioso é que os dois cadáveres, né? Eles têm uma alteração eletromagnética no corpo deles, e isso deixa o Mulder atento para os casos que ele já conhecia de seres, como podemos dizer assim, fantasmagóricos, ectoplasmáticos, uma coisa meio Padre Quevedo, né? Só que ele omite essa informação dos agentes de inteligência. Porque ele sabe que se ele entregar tudo de bandeja, ele vai ficar sem nada. E ele quer resolver o arquivo X dele, né? No caso aí, esses seres. Achei o Mulder espertinho. É uma boa introdução. Os caras da inteligência, eles são bem carrancudos mesmo. Eles são esse tipo de gente desagradável, sabe? Que não quer te dar explicação, mas quer que você dê muita explicação para eles. Sim, E eu acho interessante a forma como o Mulder e a Scully, eles vão atrás por conta própria. Os caras não querem passar informação para eles, ok, então eles mesmos vão atrás das se informações. virem. Exatamente, eles se viraram. E eu acho interessante porque a Scully, ela é um pouco cética com relação a ser de fato um fantasma, mas isso não quer dizer que ela não vá cumprir a tarefa, que ela não vá fazer investigação. Então ela vai atrás com a mente de que não tem um fantasma, que na realidade Howard Graves não está morto. Só que ela é obrigada a admitir durante o episódio que ele tá morto, porque as próprias técnicas científicas que eles empregam mostram que o Prova cara isso. Os morreu. órgãos dele, Os né, estão órgãos do lá cara de, já de foram paciente. doados. Exatamente. Os órgãos do cara já foram doados, a medula dele tá preservada, a dura mater dele tá preservada em laboratório. Então ela é obrigada a aceitar. Só que mesmo sendo obrigada a aceitar, ela nunca está de fato presente quando alguma coisa sobrenatural acontece. E isso é uma coisa que vai se tornar muito frequente, pelo menos nas primeiras temporadas. Eu acho que até lá na frente isso acontece muito. Sempre que acontece alguma parada sobrenatural, pelo menos em episódios de monstros semanais, a Sky nunca tá perto. Aconteceu Sim. alguma coisa, então ela nunca vê o que de fato aconteceu, igual é nesse episódio. Quando o Mulder vê o cara flutuando, sendo erguido no Nossa, ar, cena da ela, hora. ela não tá lá. É uma cena boa. É uma cena boa. Sobre a secretária, poxa, que legal, eu gostei da personagem. É real, eu gostei da personagem, eu achei Lauren. ela uma personagem boa, a Lauren. Eu achei que ela é uma personagem bem divertida, assim. Ela não, sabe, ela não é aquele tipo de personagem que tá na história, porque, oh meu Deus, eu estou sofrendo, oh não, me salve. Coisa nenhuma, coisa nenhuma. Ela tá, tipo, vendo a vida dela. Ela até fica um pouco assustada às vezes, mas claro, quem não ficaria com um fantasma atrás de você cheirando seu cangote? Mas no contexto geral, tipo, ela tá fazendo o trabalho dela. O que eu mais vi ela fazer nesse episódio é pegar o contra-cheque dela e ir pra casa, sabe? O que passa pra minha impressão de que, cara, ela tá assim, de boaça, ela tá querendo viver a vida dela. Claro que depois ela vai ficar ela vai ficar um pouco mais assustada por conta das coisas, porque o Howard Graves, em vez de ir pra cova, tá atacando todo mundo. E, claro, ninguém gosta de ver um Um fantasma fantasma estrangular a matando pessoa na sua gente. frente, mas
Mas tirando as peripécias do Howard Graves, ela tá de boaça e eu gostei muito. Porque isso cria um contraponto muito interessante com aquelas personagens que a gente viu antes. Principalmente a mãe lá na cabana, cuja filha desapareceu, que a gente falou em alguns episódios passados. A maior parte dos personagens coadjuvantes estavam meio desesperados, sabe? Lidando com coisas que eles não sabiam, ela tá só querendo o dinheiro dela. E que o Howard Graves vá embora. É isso que ela quer da vida dela. Ei, vocês aí. Ei, você aí, ô cachaceiro. Ela tá querendo fugir. Tanto que a última cena dela, do episódio, entre aspas, a última cena, é ela colocando as coisas no carro, metendo o pé no acelerador e indo embora. Eu gostei muito, de verdade. Eu achei que ela é uma boa personagem, eu queria que ela voltasse. Ah, sim, foi bem. O jeito como ela lidou até o final da história é interessante do ponto de vista da resiliência, de superar o trauma disso tudo, né? Mas assim, falando do Poltergeist, do Howard Graves, uma coisa que eu achei interessante nessa história, e detalhe, eu não comentei, tanto o Glenn Morgan como o James Wong, os roteiristas desse episódio, são os mesmos roteiristas do episódio do Edward Thomas, que é do Assassino de Vários Séculos, né? Então, assim, o jeito como ela lidou com esse trauma e esse fantasma querendo vingança por terem matado ele, né? Porque o que a gente vai descobrir é que ele estava com o sócio dele, né, trabalhando para o Pentágono, e o Pentágono ia cancelar os contratos. E uma vez isso cancelado, a empresa ia quebrar, e aí ele ficou preocupado com o futuro dele, dos funcionários dele, né? E aí ele chegou num ponto em que ele queria cancelar tudo que ele tinha, inclusive os contratos escusos com esses terroristas, né? A gente descobre que eles, na verdade, estavam passando tecnologia para eles, e isso foi usado em alguns atentados, por isso que ele tem aquele remorso do que ele está fazendo, né? Só que assim, em Arquivo X, geralmente, até aqui, até o quinto episódio, a gente não tem a confirmação. Porém, na minha leitura, se vocês não concordarem, podem comentar. Aqui a gente confirmou que existe Poltergeist. Não é uma tecnologia. Aqui o Poltergeist é um fato real. A gente consegue ver isso durante as cenas, principalmente essa em que os dois assassinos tentam matar a Lauren, e aí o Graves ele pega e sufoca os dois, levanta o cara no meio do ar na frente do Mulder, né? E no final da história, até a xícara da futura patroa da Lauren fica tremendo e a Lauren se toca. Pô, ele ainda tá aqui, né? Eu entendi de outro jeito. Essa parte da xícara. Como? Eu entendi que ela ficou assustada com a xícara tremer, mas logo em seguida a patroa dela falar: os caminhões passam por aqui. E aí eu entendi que, na real, isso era para mostrar pra gente que o Graves voltou pra cova. Que, na realidade, tipo, ela não tem Será? mais problema com ele, porque eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque, na verdade, o episódio, ele leva a gente a acreditar, a entender que o Graves, ele só não partiu pro além ainda, porque ele tem coisas mal resolvidas aqui. Quando o ex-sócio dele é preso, é processado pelos ataques dos terroristas, o Graves volta pro túmulo, sabe? Tanto que no primeiro episódio fala, ó, fica de olho arregalado quando ela vê a xícara tremer. Mas a patroa fala, essas drogas desses caminhões passam aqui do lado e tremem tudo. Aí ela respira aliviada, ela senta na mesa dela e ela fica em paz, porque o Graves voltou pro inferno, sabe? E aí eu entendi que, de fato, o Graves foi embora. Acho que pra ela vai viver a vida dela de boa. Ela, sabe, é isso que eu gostei nessa personagem. Ela não é uma personagem fantástica. Porra nenhuma. Ela é uma personagem de boa. Ela tá fazendo a vida. E isso eu bato na tecla, porque ela tá fazendo as coisas da vida dela. Eu Ansiosa achei pra isso sair muito fora. legal. É ansiosa pra sair fora. Ela não é uma. Pelo que dá a entender, ela não é uma secretária nem muito boa, porque ela vive chegando atrasada, ela tem problemas com o horário. 2 vezes no episódio eu peguei o pessoal falando pra ela estar atrasada. Então, tipo, ela tem problemas com o horário. Então, assim, ela já não é uma funcionária nem muito ruim, nem uma funcionária muito boa. Ela só quer o dinheiro dela. Tipo, ela é agente numa situação dessa, sabe? E eu achei que isso funcionou pra mim. Isso funciona muito mais pra mim do que se ela fosse uma personagem em desespero ou de super coragem.
Se ela fosse uma personagem super corajosa, tipo, eu ia achar estranho. Falei, caralho, mas peraí, a Aí menina não ia tá de precisar frente com do o Mulder e da fantasma. Scully, né? Ela não ia precisar do Mulder e da Scully. E se ela fosse uma personagem chorona que não conseguisse resolver nada sozinha, eu também achei estranho. Falar, nossa, mas precisava, tipo, ela ser tão fracote desse jeito, assim? Mas não, eles conseguiram balancear ela. E é por isso que eu acredito que no final o Graves não tinha mais nada pra fazer na Terra. Legal. Agora Graves eu quero descansa, rest in lembrar. peace. Agora eu quero citar 2 pontos aqui. Um é que tradicionalmente a gente vê aquela disputa entre lógica e emoção, né? Entre a crença e o ceticismo, em que é a cena do carro, né? Que quando eles vão iniciar a investigação, na hora que eles saem da casa da Lauren, o fantasma age no carro deles e bate o carro deles, quase matando os dois. E aí tá o Mulder no mecânico avaliando aquilo, e ali a Scully viu. Ali a Scully viu, só que ela acha que é um defeito do carro, sabotagem, né? E aí o Mulder ele fala: Não, tá vendo aqui o farol ligado? Tá desligado no carro. Aí quando ela duvida, o farol desliga sozinho, né? E aí depois ele fala: talvez seja um poltergeist se não for uma entidade diferente ou o próprio Howard Graves. Aí ela cita aquela frase que é em homenagem ao filme Poltergeist, que é eles estão aqui, né? Que é a frase do filme, né? Esse episódio, inclusive, ele também teve inspiração direta num filme de 1982 chamado A Entidade. Recomendo também para quem gosta do gênero terror, poltergeists, né? Mas assim, a gente vê aqui a Scully cética. Porém, na cena em que a Lauren está sendo interrogada após a morte dos 2 assassinos, ela compra o jogo da Lauren. Claro que assim, a Lauren ela conta o que ela realmente está passando, ela abre o jogo para os dois. Ó, tô vendo aqui, eu acho que tem o Howard tá num plano diferente, ele tá me protegendo e tá matando quem me ataca. E aí a Scully ela compra, não, então você tem que fazer ele descansar em paz. Aí quando a Lauren vai se recompor, o Mulder ele fala, oxe, o que você tá fazendo, meu? Você não acredita nisso. E aí ela fala, é melhor eu seguir a linha de raciocínio dela do que eu tentar convencê-la do contrário. Então a história chega numa situação em que nem a Scully tem mais recursos para discordar do que ela está vendo, embora ela não tenha visto tudo. Eu acho que se ela tivesse visto o Graves segurando o assassino no meio do ar, ela tinha mudado de ideia, eu acho. Mas assim, o diferente para mim dessa história é justamente isso, a gente tem a confirmação que o Poltergeist existe, né? Boa. E o final da história? O que você achou desse final dessa história aí? Da solução deles pegando a investigação do FBI, chegando lá, o Poltergeist pegando todos os papéis e fazendo um redemoinho de documentos, ele com a faca flutuando. Nossa, tudo bem, Eu achei os bom, efeitos, cara. Gostei. os Isso é arquivo efeitos são X. datados, mas Isso é é arquivo muito X. divertido, cara. Isso é arquivo X, cara. De verdade. Eu gosto de arquivo X por causa disso. Eu acho essas paradas muito loucas, sabe? E de novo, a Scully não tava dentro da sala. É, ela tava do lado de fora. Tava do lado de fora. Mas isso é arquivo X pra mim, cara. E isso é muito Aí eu fico divertido. Eu pensando, gostei. sabe no quê? No relatório dos dois, como ele vai divergir, porque o Mulder ele vai contar tudo que ele viu e ela vai contar tudo que ela não viu. E aí fica aquele dilema de novo desde o piloto. Ela pensa uma coisa, ele outra, mas o fato aconteceu. Mas Mas, aqui, uma curiosidade também é que a Fox, ela insistiu para os dois roteiristas que a história tinha que ser de forma em que os dois ajudassem as pessoas. Porque geralmente o FBI ele é meio apartado dessa função policial. Aqui não, aqui o Mulder e a Scully são os heróis para Lauren, no caso, né? muito bom. No final, é aquilo que a gente falou. A moça mete as coisas dela dentro do carro e vai embora. Hoje Certíssima. até eu fugiria, Mete o pego pé. minha E rescisão e chega. vazo. Chega de fantasma, chega de terrorista, chega de É, Howard Graves. O que é uma relação, assim, bem estranha, pra ser bem sincero. É uma coisa, assim, que eu não sei se essa foi a intenção dos próprios produtores ou roteiristas, mas que relação esquisita que ela tinha com esse Howard Graves, não? Porque, cara, assim, eu não sei se eles deixaram isso de propósito, porque eu não sei se esse estereótipo de secretária barra patrão
é uma coisa que é predominante aqui só no Brasil ou se nos Estados Unidos. Eu acho que nos Estados Unidos também é um pouco forte essa Até piada mais. / estereótipo de secretária / patrão, porque o Howard Graves, ele já era um homem mais velho. E pelo que dá a entender, tipo, a esposa dele, a família dele já tinha falecido, depois a gente vê no cemitério alguma coisa relacionada a elas. E aí eu fico pensando até onde que vai onde ir a relação desses dois. Só que ela mesma não parece muito, tipo, feliz de ter que ficar remoendo isso, sabe? É algo Tipo, meio ela fica triste platônico, por né? ele, por ele. Não, ela fica triste por ele ter falecido. Claramente ela tá um pouco chateada, ela tá chorando às vezes pelo cara ter morrido, porque ela acha que o cara cometeu suicídio. Mas no contexto geral, é uma relação esquisita. E aí eu falo isso porque o novo patrão, que é o sócio, ele meio que tenta também Nossa. emplacar essa relação, assim. Ele tenta chegar, não, meu anjo, mas eu vou cuidar de você igual o Howard Pega no cuidava. rosto dela, Pega no mano. Mó rosto dela, assédio. aquele toque Kirk Miri, sabe? De pegar no queixo, Putz. aquele negócio É, estranho. Aí você fica. E ela mesma fica meio desconfortável. Fala, ih, meu parceiro, acho que não tá muito observação certo essas legal. ideias. Acho que não tá Você muito já certo essas ideias, reparou, não. JC? Eu, quando comecei a assistir esse episódio, porque fazia muitos anos, como eu contei lá no início da introdução dessa playlist, eu vi Arquivo X quando era garoto. E quando chegou a cena dos assaltantes, na introdução eu falei, meu Deus, o que esse episódio vai mostrar? É, Porque porque a ela intenção era grita clara, né? com um terror, um pavor, assim, eu falei, o que os caras vão fazer com ela não é só roubar, é outra coisa. É, Eu porque a pensei intenção isso. era clara, né? É, Tanto que entendeu? Aí de eles repente falam a uns gente vê negócios os meio dois sinistros pra mortos. ela. Aí vê os dois mortos, pô. Ele, Então, assim, ela já passou dois traumas. O primeiro foi o patrão supostamente ter cometido suicídio. Ela não consegue lidar com esse luto. Né? O segundo é o assalto. Aí depois, o próprio Howard Graves começa a matar as pessoas na frente dela. E apesar de dela estar sendo perseguida por um fantasma, por terrorista, ela tá de boaça, sabe? Ela escapa de uma tentativa, por uma pessoa que escapou de uma tentativa de assalto / violência sexual e foi salva por um fantasma que matou 2 terroristas enforcados com força psicocinética. Na cena seguinte, ela volta pro escritório assim, tranquila. A moça pergunta pra ela: "Você Plena. tá bem? Você tá bem?" Ela: "Ah, eu tô. Eu tô em paz, eu tô daquele jeito." E é isso, sabe? Tipo, eu achei legal essa escolha por não transformá-la, tipo, numa personagem não crível, Desesperada. desesperada. Ela, tipo, ela até que se beneficia, assim, passa uma impressão de que ela se beneficia pelo Howard estar perto dela. E isso talvez seja uma coisa referente ao luto, sabe? Tipo, ela sente que o Howard tá perto dela, então, tipo, ela não se sente sozinha, ela parece ser uma moça sozinha. Então, é igual a Annabelle, sabe? Não sei se vocês já assistiram Annabelle, o Annabelle Origins, lá, quando mostra como é que a boneca foi feita, que a mãe da Annabelle original fala: Olha, nós sentíamos tanta falta da nossa filha que nós pedimos que ela voltasse. E quando começamos a sentir o espírito da nossa filha perto de nós, não nos sentíamos mais sozinhos, porque sabíamos que ela estava ali. Só que, igual a Annabelle, essa história não terminaria muito bem para a menina, É né? Enfim. verdade. Fora isso, Bruno, acho que a gente falou bastante desse episódio. Tem alguma coisa a mais que a gente possa acrescentar? Aqui a sensação Brunão, que eu tive é que a Lauren ela é o plano principal e o Scully a Scully e o Mulder são o plano secundário, assim como os agentes, né? Isso para mim foi diferente. Positivo episódio. E como a gente não dá nota, eu não vou dar nota, mas para mim a melhor cena foi sim a do fantasma erguendo o corpo do assassino na casa da Lauren. Eu achei essa cena maravilhosa. E também a da troca de socos. Efeitos datados, mas muito bem executados. também gostei muito. Foi muito melhor do que o episódio anterior, que era o da floresta. E espero que continue desse ritmo, porque Arquivo X é muito legal e a gente tá adorando fazer vídeo, ok? Não quer se despedir dos nossos amigos? Galera, um pedido especial de todo youtuber. Para nós isso faz diferença. Se você gostou e não lembrou de dar o joinha, aperta o botão aí embaixo. E se você ainda não é inscrito do canal do Ponte de Comando, a gente faz esse convite para que você acompanhe aqui essas jornadas conosco, seja em Star Trek, seja em Arquivo X e em filmes diferenciados que a gente também apresenta aqui na semana esporadicamente. Agradeço a todos vocês pela audiência.
pela paciência e compartilhe a opinião de vocês nos comentários. Obrigado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Sabe que dia que é hoje? Hoje é dia 25 de dezembro. Pelo menos vai ser daqui a pouco. É Natal. Então, Feliz Natal para você. Um próspero ano novo. Você provavelmente não vai ver esse vídeo nem no dia 24, nem no dia 25, porque você vai estar com a sua família. Mas nós agradecemos sua participação aqui na Ponte de Comando durante todo esse ano. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e feliz ano novo também. Espero que em 2026 a gente arrase nos comentários, a gente arrase nos vídeos de espécie, nos vídeos de arquivo X, Tem material nos vídeos aqui. de jornada. Tem Nossa, material. que material. Nossa, um adendo para vocês, tá? Esse ano não vai ter mais, por enquanto, pelo menos nesse ano, o ano tá para acabar já, mas pelo menos esse ano eu que faço as edições de vídeo de espécie, dei uma pausa nos vídeos de espécie, eles vão voltar só lá em 2026, achei que era melhor assim, porque tem alguns outros conteúdos esse ano que a gente ainda precisa lançar, então não daria muito tempo de fazer vídeo de espécie antes do ano acabar. Mas em 2026 a gente volta com os vídeos de espécie, porque a gente vai falar dos Eons, depois a gente vai falar dos Ecosianos, e daí pra frente, meu parceiro, é a terceira temporada praticamente. Eita, aí vem bomba, a terceira Aí vem temporada de bomba, Star aí Trek. vem bomba. Star Trek é Polêmica. sensacional. É isso, de novo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Até mais, até 2026 com mais uma review de X-Files.